Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 40, versículos 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Cinge agora os teus lombos como varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Queridos, chegamos ao capítulo 40 do livro de Jó, e aqui nós vemos que Deus prossegue falando com Jó. Porém, nesse capítulo nós vemos Jó também falando com Deus. E neste capítulo especificamente, Deus vai falar com Jó acerca da manifestação de Jó para com ele. Deus vai dizer para Jó que entendeu toda a sua argumentação como sendo uma contenda contra Deus, como se estivesse contendendo contra Deus ou de fato se justificando contra Deus. E o interessante é que o texto aqui está nos mostrando no versículo 6 que Deus ele continua falando com Jó do meio de uma tempestade. E sabe o que nós temos que refletir aqui? O texto diz que aonde Jó estava, estavam também os seus amigos. E aqueles que estavam ali acusando Jó estavam ali presentes. E o texto não vai nos dizer, mas eu acredito que Jó estava conseguindo ouvir claramente a voz de Deus no meio daquela tempestade, mas aqueles que estavam com Jó não tinham condições de ouvir e perceber o que se passava, pois a maioria das vezes que Deus se manifesta falando a uma pessoa em específico, é comum que as demais que estejam presentes não percebam. Se nós formos, por exemplo, para o encontro que teve Saulo com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, ali está registrado que aqueles que acompanhavam a Saulo, eles viram o clarão, mas não ouviram a voz daquele que falava com ele. Então, meus queridos, isso é natural, porque coisas espirituais só são percebidas por quem é espiritual. E os amigos de Jó demonstraram nas suas falas que eles tinham conhecimento de Deus, mas que não eram espirituais. Isso é importante nós termos ciência de que nós precisamos ser espirituais para percebermos as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito e ele se discerne espiritualmente. Mas voltando para o texto, nós vamos perceber que quando Deus ele assim fala com Jó, Jó então se sente no direito de também falar com Deus. E o texto vai dizer assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eu sou vil. Eu sou vil. Que te responderia eu? Ei,
às vezes nós também fazemos como Jó. Lembra-se de que Jó disse que queria, estar no tribunal com o Senhor para poder se defender? Agora Jó está. Mas Jó, reconhecendo a grandeza de Deus, diz: olha, o que eu poderia responder? O que eu poderia dizer? Uma vez eu falei, e até duas, mas não prosseguirei. Jó, ele reconheceu o seguinte: não há argumentos que eu possa expressar diante do Senhor, porque o Senhor conhece a minha vida, o que eu estou passando, o Senhor sabe de tudo, não há mais nada o que eu possa dizer. Então, meus queridos, o Senhor diz para Jó: cinge os teus lombos como varão, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Ei, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maior é a sua revelação para conosco. Jó, ele estava vivendo algo sobrenatural, porque em toda a vida de Jó, em todo o temor de Jó, nós não temos um registro de que Jó estivesse conversando com Deus como agora ele estava. Jó, no seu temor, ia lá, oferecia sacrifício pelos seus filhos, ele voltava para a sua vida, ele temia, ele fazia orações ao Senhor. Mas agora o texto diz que Deus está falando com Jó e Jó está falando com Deus. Lembre-se de que nós já falamos ao longo dessas reflexões que as nossas dificuldades, elas são às vezes para corrigir-nos de algum pecado, alguma falta que nós temos, mas também pode ser que não haja nada disso e é uma oportunidade que Deus está criando para nós fortalecermos o nosso vínculo com Ele. É exatamente isso que acontece com Jó. Agora, Deus está falando com Jó. Jó está falando com Deus. Ou seja, nós vamos ver Jó testemunhando um pouco mais à frente que ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora ele o conhece face a face, porque isso não quer dizer que ele esteja vendo o Senhor, mas ele está dizendo: agora eu estou tão próximo de Deus que eu posso falar com Ele, Ele pode falar comigo. Eu consigo ouvir Ele falando claramente coisas que no passado Ele não tinha esta experiência. Ei, quando você estiver passando por aflição, por dificuldade, olhe para o lado bom, procure entender quando chegará o momento em que você terá a oportunidade de conversar com Deus e Ele responder a você, porque o texto diz: e Deus respondeu mais a Jó. Aleluia! Então, o versículo 3 vai dizer: então Jó respondeu ao Senhor. Aleluia! Que a sua vida produza esta intimidade, este relacionamento, onde você possa falar com Deus e Deus falar contigo. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e que a graça e o poder de Deus seja abundante sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.